Tu tens muita razão, porque eu estou constantemente a ler e seguramente vocês também fazem a mesma coisa, e o que é triste às vezes é que acabamos por estar numa situação que nós, para saber da nossa história, mesmo já da história recente angolana, sabemos através de livros cujos os autores são todos eles estrangeiros. Sim. Olha, recentemente eu estava a ouvir não estou aqui a querer passar publicidade, né? O Valdemar Bastos relançou as suas músicas antigas em um disco clássico. E o último som do seu disco é Che Menino Não Fala Política. Eu quando essa música o Che Menino Não Fala um papel muito importante, porque nós, naquilo que hoje somos. Sim, nós hoje eu aprendo um bocado do lado artístico, né? Porque eu vou tentando lá na filantropia tentar entrar nesse mundo de música. Naquilo que nós aprendemos como artístico é ler por trás das letras. O Che Menino Não Fala Política é tudo. Congelou a mente. É tudo, é uma resposta é um dos aspectos que congelou a mente da juventude angolana até hoje no que concerne a política. Porque a velha Chica não quer que o neto dela, o Gica, ou o Marco ou o Iseu morre. Então não fala política, porque aquele neto está a perguntar, avô, então, o que é isso? Estamos a sofrer. Porque você não vai me dizer que houve um miúdo esfarrapado, brincar com carros de lata, com o rabo roto, a não comer nada em casa, a sentar na pedra, com a sala com os cadeados meteram palito, ele vai ser engenheiro. Não me digas isso, porque eu não acredito nisso. Então eu quis existir. E não pode perguntar por que está naquela condição. E mesmo estando na Europa, a liberdade mental não te ajuda a se livrar daquilo que está por dentro. Por isso é que nós angolanos cá temos esse problema. Eu me chamo na rua, para cuidado, aquilo que você está falando, você então vão te matar. E quem lhes contou que nós temos medo da morte? Está a entender? A verdade tem que se dizer. A vida tem princípio e tem fim. São os princípios religiosos que a gente aprende. Iseu, eu sei que tu és uma pessoa muito apegada à religião, e a própria Bíblia diz que não devemos temer, não é? O que é que... Não devemos temer. O livro de Lucas diz isso. O livro de Levíticos também diz isso. Não devemos temer, porque isso é uma luta tão carnal como espiritual que vivemos aqui. Nós lutamos. Se nós não temos medo de Satanás, então também não devemos ter medo de uma pessoa carnal. Devemos lutar, sabendo que aquilo é uma coisa real, que nós temos que estar de frente a frente com aquilo. Não devemos ter medo, porque o medo é um espírito. Se você tem medo, se você tiver medo, aquele é um espírito dentro de ti, que você vai vencer, vai perder a luta. Então, sendo assim, eles nos transmitiram aquilo com que um jovem não pode falar política. Então, assim, nós também, que estamos aqui listados na Europa, que estamos a discutir certos casos, não podemos falar isso. E temos que manter naquilo. E acabou. É verdade, porque o medo nos impede de falar a verdade. E voltando aqui nas Escrituras Sagradas, também diz que Jesus Cristo também diz que a verdade nos libertará. Talvez nós nos sentimos até certo ponto aprisionados por falta mesmo desta verdade em nós. Preferimos viver de mentiras por causa do medo. E esse medo que é então a nossa condena, né? Quer dizer, é a nossa prisão perpétua. Não temos a verdade e estamos presos. Mas é isso, é o Mangolé TV, um debate importante aqui com o jovem Gica Tetembo e Iseu Marcos, dois angolanos residentes aqui no Reino Unido, que são os nossos convidados de hoje para falar sobre esta data importantíssima, que é o 11 de novembro. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí que dentro de alguns segundos estaremos de volta aqui a continuar com a nossa conversa. Novembro de 1975. Numa única noite, anos de luta ficam para trás. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola.
Bem, estamos de volta com palavras sábias de António Agostinho Neto, quando da proclamação do 11 de novembro, da independência de Angola. Bem, nós vamos continuar com o nosso debate hoje, a nossa conversa aqui amigável. Estamos a falar sobre o 11 de novembro, a data da independência de Angola. Recentemente celebrou-se o 37º aniversário da independência de Angola e é aquilo então que nos levou a sentar aqui hoje com o jovem Jeca Tetembo e o Iseu Marcos. Bem, aqui os jovens reclamam o facto dos mais velhos não passarem conhecimentos históricos aos menores, né? Nesse caso a eles, a mim também. Eu infelizmente cresci sem saber muito daquilo que é a nossa história através dos nossos mais velhos. O que sei hoje é das leituras que tenho feito, mas aqui, como fizemos a leitura aqui de um extrato do artigo da Vanessa, do que ela reclama, e aqui também o Gica e o Iseu reclamaram o facto de não, dos mais velhos, conforme disse há bem pouco tempo, não passarem, não aproveitar a data de 11 de novembro para poder então transmitir o conhecimento histórico nessa data. Mas nós tivemos, como dissemos no princípio do programa, celebrou-se o 11 de novembro aqui no Reino Unido. O ato central foi em Manchester, onde o embaixador de Angola no Reino Unido, o Sr. Miguel Neto, esteve aí presente e discursou para os angolanos aí presentes. Vamos lá ver então se neste discurso Miguel Neto aproveitou falar um pouco sobre a história de Angola e principalmente a história da luta de libertação de Angola. Vamos ficar atentos às imagens. Portanto, o que é que pode suceder? É que cada um de nós depois agora tem de se... Um francês dizia que é preciso deveria. Quer dizer, cada um tem de se trabalhar e desenvolver atividade e defender-se por si próprio. Então é preciso ter atenção nisso. Não vamos viver permanentemente a partir das esmolas, a partir das esmolas, a partir das esmolas, a partir das esmolas, embora sejam benefícios sociais que são concedidos pelo governo britânico. Mas é preciso que isso se faça por força do trabalho de cada um. E o trabalho de cada um, enquanto angolanos, é requerido hoje no país, em Angola. O povo angolano, o governo angolano, espera que cada um de vocês, uma vez, sobretudo para os estudantes, que uma vez terminada a vossa formação, regressem ao país. O nosso país tem muitas dificuldades, é verdade. Tem muitas dificuldades, mas é o nosso país. Ninguém lhe vai dar um outro país. Bem, eram imagens então de Miguel Neto, embaixador de Angola no Reino Unido, quando do seu discurso, ou quando discursava para os angolanos aí no Hotel Sacha em Manchester, onde se celebrava o 37º aniversário da independência de Angola. Como puderam ver, o Miguel Neto não falou nada sobre a história de Angola, não falou nada sobre o processo de luta armada. Pior ainda, mais decepcionante do que nunca, despejou os angolanos. Posso assim até dizer que até certo ponto tratou os angolanos aqui no Reino Unido como mendigos, que não é algo muito condigno, não é? De uma pessoa que representa todos nós, que representa os angolanos, falar palavras assim tão duras e que até certo ponto mostra um certo desprezo, um certo cinismo para com as pessoas que ele almeja ou pelo menos aparenta querer uma certa aproximação com os mesmos. Apresenta o Presidente da República aqui no seio da comunidade, é uma imagem. Quando a impulsão deste novo mandato dos diplomatas angolanos, o Presidente da República, o Sr. José Eduardo dos Santos e o Sr. Jorge Chicote, que é o Ministro das Relações Exteriores de Angola, disseram bem pleno que este é um investimento de qualidade. E eu nunca tivera ouvido nenhum discurso, nenhuma entrevista de Miguel Neto. Realmente, eu não conheço este senhor pessoalmente. Não tenho nada, mas isso é uma problemática que a gente tem que falar e temos que abordar.
Se a gente vem falar que é uma comunidade que não pode viver permanente, temos que deixar de viver permanentemente de esmola. Quais são as instituições ou os organismos que forneceram informação ao senhor Neto que os angolanos todos aqui vivem permanentemente de esmola, que é um benefício que é dado pelo governo inglês? E isso é uma completa ignorância da parte do embaixador no que concerne os angolanos aqui no Reino Unido, porque aqui os angolanos, quando ele fala viver de esmolas, quer dizer, ele está a generalizar os angolanos. Está a menosprezar. É aquilo que acontece. Vamos dar uma volta a Luanda. Vocês na Inglaterra vivem todos de benefício. Ninguém se sente ofendido por isso. Mas não podem passar uma imagem que os demais vivem só disso. Tem gente que trabalha diariamente. Tem gente que se bate com a vida diariamente. Nós estamos aqui, estamos a lutar para a vida. Então não se pode vir menosprezar isso. E o Eduardo Sangueve falou uma coisa muito importante quando esteve na Mongolê TV, quando esteve cá. O Eduardo Sangueve disse, e bem disse, tendo cometido os erros que ele cometeu, porque cometeu a televisão em problema, mas foi bem abrangente, e disse que o nosso objetivo é de vir cá estreitar laços com a comunidade, que pressupõe se encontrar com a comunidade, fazer evento. Nada disso acontece. Tivemos a falácia e a tristeza dos Jogos Olímpicos, que ouvimos os homens do Comitê Olímpico Angolano dizerem que essa embaixada não está aí para vocês. E as palavras do embaixador vêm consumar o fato. E falando até, aproveitando aqui aquilo que o Jeca diz em relação ao Eduardo Sanguevo, que como o Jeca disse muito bem dito, apesar de certos problemas, certas desavenças que teve com a equipe da Mongolê TV, mas verdade seja dita, não podemos tirar o crédito daquilo que ele é como diplomata. Quando esteve no nosso programa, a entrevista que nos concedeu, eu fiz-lhe a pergunta perguntei-lhe como é que ele via essa comunidade, e ele muito bem, de forma diplomática, respondeu que a comunidade angolana no Reino Unido era uma comunidade dinâmica e exigente. Até aí ele esteve a alturas de um verdadeiro diplomata, coisa que não se vê até agora com o Sr. Miguel Neto. Mas eu vou passar aqui para o Iseu, que também acompanha as imagens. Iseu, o que é que tu achas deste discurso do embaixador? Não falou nada daquilo que vocês estavam a reclamar, que é conhecimentos históricos, falar um pouco daquilo que é a história angolana, principalmente na vertente política e militar que nos conduziu então à independência de Angola, mas falou algo que até certo ponto mancha o bom nome dos angolanos aqui no Reino Unido. Viver de esmolas, o que achas disso? Sim, isso até é uma ofensa, né? Porque isso não é uma ofensa só para nós, mas é para aqueles também que ouvem, que não são angolanos. Ouvindo isso é um grande choque. É um grande choque, porque muitos de nós angolanos que estamos aqui, embora estamos aqui a viver não do custo do MPLA ou dos subsídios do MPLA, mas vivemos de um custo de batalha. Estamos sempre a batalhar num campo e queremos ser alguém quando voltar também em Angola. Mas isso, da forma que ele falou isso, não é uma forma que ele pode utilizar de modos que os angolanos devem estar alegres com esse tipo de expressão que ele utilizou. Sim. No modo geral. E tem aí um outro ponto que eu vou também aqui querer que vocês comentem, que tem sido já uma música, e eu tenho sempre me batido com estes discursos, que eu às vezes digo que são discursos muito vazios de conteúdo, é o fato das pessoas estarem constantemente, como vimos aí também o embaixador, a exortar os angolanos a regressarem. E eu vejo isso um pouco, eu não sei se são palavras simplesmente para a ocasião, que não correspondem com aquilo que está no pensamento, porque não é bom e não é bonito que pessoas como o embaixador simplesmente digam aos angolanos para voltar, mas não apresentam soluções. Porque quando se diz voltar, Angola está boa, vocês já podem voltar como? A Embaixada de Angola, e pode-se assim dizer o próprio o governo no seu todo, nunca criou condições, pelo menos, nunca criou um programa para a recuperação dos quadros angolanos que cá existem, para poder ir exercer qualquer função em Angola, para irem contribuir no desenvolvimento do país. Quando ele diz voltam,
e não tem, quando diz que voltam e não apresenta como será este regresso ao país, isso são palavras muito vazias.